meninas! Tudo bem com vocês? Aqui é a Rubi França e bem-vindas a mais um Preta Brasil! E aí, pessoal? Vamos falar hoje sobre o Carnaval 2018? Muito samba no pé, muita folia, muita galera unida, não é? Todas as escolas acreditando muito no seu tema, levando para a avenida força, garra, determinação, união. E aí, tem duas escolas que eu queria comentar com vocês que eu achei muito legal. Foi a Escola Salgueiro, que falou sobre mulheres negras guerreiras, que eu pretendo no próximo vídeo falar um pouco sobre elas, porque eu achei muito legal esse tema da Salgueiro. E também o Paraíso do Tuiuti, que foi uma escola que falou sobre política. Mostrou a visão deles com relação à política. Deu a cara para bater, né? Arriscou e foi vice-campeã. Muito legal. E o que eu acho legal, mais legal ainda dessas escolas, e uma observação que eu gostaria de ter, é que a história do negro no nosso país, e história política do nosso país, deveria ser representada nas escolas, desde a primeira série. Eu acho que a criança aprendeu a ler, aprendeu a escrever, tem que saber a história do nosso país, tem que saber a política do nosso país, tem que saber a história dos negros no Brasil. Porque tem crianças que têm uma leve... Eu acredito que a história por cima, né? Não tem um conteúdo do que é realmente a nossa luta, do que é realmente o racismo, do que é realmente o preconceito e de tudo aquilo que a gente enfrenta. Por isso que eu acredito que quando isso vem de berço, quando você aprende uma cultura desde a sua infância, você aprende a respeitá-la. Quando você aprende sobre a política do seu país, você aprende a votar. A desinformação das pessoas, principalmente da periferia, é que faz com que o Brasil se torne um país confuso. As pessoas estão confusas, as pessoas escutam um pouco dali, escutam um pouco dali, não têm uma opinião formada, não têm uma verdade sobre o que realmente está acontecendo. E aí, uma outra observação que eu tive nesse carnaval foi justamente a falta de educação, que foi grande. Eu vi muito lixo na cidade. Eu saí no dia seguinte, numa avenida próxima daqui da minha casa, e nessa avenida tinha muito lixo. 2 dias depois, eu fui passear com a minha família, e nesse outro local também havia muito lixo. Então, o que acontece? Toneladas de lixo, falta de respeito. Às 6h30 da manhã, eu saí para comprar pão. Quando eu cheguei lá, tinha um grupo enorme de garis limpando toda essa sujeira. Porque a pessoa suja vai para casa dormir. Ela não viu a tonelada da bagunça, do mau exemplo que ela deixou. Estou tocando nesse assunto justamente do mau exemplo porque eu vi um bom exemplo. E eu guardei isso para mim e falei, nossa, eu preciso falar sobre isso. Ficou guardado assim em mim e eu quero compartilhar isso com vocês. Bom, eu estava dentro do metrô de São Paulo. E dentro desse metrô havia um grupo de foliões numa bagunça, cantando, todos naquela alegria. E do outro lado tinha um grupo de pessoas estrangeiras. Estavam falando inglês, eu não sei inglês, então não sei o que eles estavam dizendo, mas eles estavam observando aqueles foliões. E quando eu desci, esse grupo de estrangeiros desceu junto comigo e foram caminhando até a rua. Ao chegar na rua, esse grupo pegou a garrafa que eles estavam em mãos, tomando água de coco, e colocaram dentro da lixeira. E eu fiquei admirada. Eu pensei, caramba, a rua está cheia de lixo, as calçadas totalmente sujas, e eles procuraram uma lixeira. Pegaram a garrafinha deles, levaram até a lixeira e colocaram lá. Ou seja, na minha opinião, eles quiseram dizer assim, eu estou respeitando o seu país, porque o meu país você não vai desrespeitar. Se você for no país dele, provavelmente você não vai fazer essa bagunça e jogar aquele monte de lixo no chão. Foi o que eu entendi. Então, eles me deram aula dentro do meu país. Eles me deram aula de educação e de respeito. Eles me respeitaram. Vieram de fora, diante de toda aquela bagunça, e mostraram o que é limpeza, educação e organização. Por isso estou tocando nesse assunto com vocês hoje. Gostaria que vocês lembrassem de que educação vem de berço. Se vocês se educarem, se os governantes, se os carnavalescos
Quando o carnavalesco ele escolhe um tema de uma escola, ele poderia simplesmente dar aula para a comunidade durante o ano do que está sendo dito. Que eu acredito que muitos carnavalescos escolhem um tema para apresentar na avenida e muitos foliões ficam sabendo ali da noite para o dia e acreditam e cantam, mas não sabem que aquela história que está sendo cantada é uma história de luta, uma história de vitórias, uma história de muitos e muitos anos que está sendo exposta ali na avenida. Então seria legal se um carnavalesco, um grupo de diretores de uma escola tiver essa força de vontade, ensinar a sua comunidade a história do que está sendo dito, a história que vai ser apresentada na avenida. Porque com isso o nosso país ganha mais cultura, a periferia ganha mais conhecimento. E a gente se alimenta de mais educação. Pessoas educadas dão um bom exemplo. E pessoas que vêm de fora admiram o nosso exemplo. Se nós mantermos a nossa casa limpa, quem vir de fora também vai manter limpa. Se dá exemplo, se recebe exemplo, dando exemplo. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem com as amigas, deixem o seu like. Inscreva-se aqui no meu canal, ativando o sininho para receber mais informações. E até mais!